meu nome é Bruna Torlai, eu sou editora-chefe da revista Esmeril e todas as segundas-feiras publico uma coluna trazendo à tona algum assunto de relevância nacional ou, algumas vezes, algum assunto importante universalmente porque trata sobre aspectos da nossa alma, da nossa vida interior e etc. A minha coluna desta segunda-feira discorre sobre as distorções operadas pela deputada federal Erika Hilton sobre o texto da resolução que procura vetar a prática da sistolia fetal e foi publicada pelo Conselho Federal de Medicina no último dia 3 de abril. Na prática, o documento do Conselho Federal de Medicina, que você pode ler na íntegra, clicando no link que eu disponho para você, no texto que você lê a seguir, este documento explica, com base em ampla literatura médica, as razões do veto à prática da sistolia fetal, que é um método que, segundo outras entidades, inclusive algumas que foram contrárias à resolução publicada pelo Conselho Federal de Medicina, reconhecem que são usadas raramente, mas especificamente no caso de gestações em fase avançada. Então, toda vez que um médico precisa realizar um aborto, uma interrupção voluntária da gravidez, como se diz, e a gestação é avançada, ou seja, o bebê já tem 22 semanas ou mais, recomenda-se a sistolia fetal. A sistolia fetal nada mais é do que a injeção de substâncias tóxicas no líquido amniótico ou no próprio corpinho do feto para induzir esse feto a ter uma parada cardiorrespiratória. É um método que produz sim bastante dor e, enfim, é desumano. Por isso que os médicos, em razão do respeito ao juramento de Hipócrates que eles fazem ao se formar, entram muitas vezes em crise de consciência ou se verem obrigados a realizar esse tipo de método a cada vez que eles estão diante de uma situação de aborto permitido pela lei, que é aquele, por exemplo, nos casos de estupro. Vale a pena dizer que essa resolução publicada pelo Conselho Federal de Medicina, diferentemente do que afirma a deputada Erika Hilton, não discorre sobre todas as possibilidades previstas em lei para o aborto, mas unicamente para os casos de aborto solicitado em razão de estupro. Aqui no Brasil, quando uma mulher é vítima de estupro e fica grávida em decorrência dessa relação não consensual, ela pode solicitar à justiça interrupção voluntária da gravidez e realizar o procedimento pelo SUS. O problema é que quando essa solicitação sair, esse feto que a gestante carrega tem 22 semanas ou mais, ele já é um ser humano com capacidade de sobreviver fora do útero da mãe. Portanto, como eu defendo nesse texto que você pode ler aqui, na revista Esmeril, na minha coluna de segunda-feira, chamado PDL de Erika Hilton, distorce resolução do Conselho Federal de Medicina, nesse texto, o que eu digo? Que não é verdade que o problema desta resolução é que ela tornará inviável que o aborto permitido pelos casos de estupro seja realizado pelos médicos. Não é isso, não é essa a preocupação central da resolução. A preocupação central da resolução é que a sistolia fetal, ou seja, a indução à morte por parada cardiorrespiratória do feto, seja realizada antes da indução ao parto. Uma vez que, ainda que a interrupção da gestação aconteça, uma mulher que está 5 meses de gestação, 5, 6, 7, ainda que isso aconteça, é perfeitamente possível que a gestação seja interrompida, ou seja, que o feto seja extraído, literalmente, do útero da mãe e que seja cuidado numa incubadora, com todos os métodos que a medicina já nos provê, para que a vida dele não seja sacrificada em razão de a mulher exercer o que a justiça lhe faculta, que é interromper, no momento que for, a gravidez. Portanto, o argumento da deputada federal Erika Hilton é falacioso, uma vez que, segundo ela, essa resolução obriga essas pessoas a levarem a gestação até o final. Não é isso que está escrito no texto da resolução publicada pelo Conselho Federal de Medicina e é muito importante que vocês tenham ciência dessa questão, porque política boa, política pública decente,
deve ser feita de forma limpa e não omitindo informações ou distorcendo interpretações a respeito de qualquer tipo de resolução publicada por uma autarquia a respeito de um assunto sobre o qual não paira dúvida. Já não paira dúvida no campo da medicina que um feto de 22 semanas é capaz de sobreviver mesmo fora do útero materno. Portanto, como é possível que se permita ou que até se solicite que os médicos induzam à morte esse feto antes de extraí-lo do ventre materno? Como é possível que isso seja aceitável se o objetivo da medicina é justamente conservar a vida e auxiliar todo ser humano que tem o direito à vida a sobreviver em condições adversas? O que é um feto de 22, 23, 24 semanas extraído do útero materno em respeito a essa exceção da lei que permite às mulheres que foram vítimas de violência sexual interromperem a gravidez? O que é um feto, então, separado do ventre materno de 23 semanas, se não justamente alguém profundamente vulnerável que merece os cuidados médicos para que ele tenha chance de sobreviver? É sobre isso que diz a resolução. E se você não entendeu que esta é a tentativa do Conselho Federal de Medicina, eu convido você enfaticamente a ler o meu texto de hoje, em que eu recapitulo os 5 fundamentos desta resolução e mostro para você, por outro lado, em que pontos o PDL da deputada Érica Hilton distorce o texto da resolução ou interpreta mal, de modo que não há nenhuma consistência na sua tentativa de derrubar esta resolução que vem para solucionar um problema com os quais os médicos lidam faz tempo e não para aprofundar esse problema em que nós todos estamos mergulhados. Portanto, essa resolução do Conselho Federal de Medicina é uma deliberação fruto do conhecimento médico e garante a preservação da razão de ser da prática da medicina, estando claramente acima de disputas parlamentares marcadas pelo interesse. A revista Esmeril está completando esse ano 5 anos. 5 anos estamos nós aqui, moldando mentes e polindo perspectivas. Se você ainda não é nosso assinante, não perca tempo. Conheça nossos planos e leia tanto nossas colunas, que são publicadas de segunda a sábado, quanto a revista mensal, que discorre sobre um tema que merece aprofundamento. Lembrando que nós já fizemos uma edição especial sobre o aborto, chamada Aborto, o Genocídio Silencioso. Edição essa que permite a você compreender realmente tudo que está em jogo quando a gente fala sobre esse assunto. Muito obrigada pela atenção, assine a revista Esmeril e até a próxima segunda-feira.